Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem, que você tenha um ótimo dia, que Deus abençoe, que a paz do Senhor e as bênçãos estejam sobre sua casa. Amém. Hoje eu vim com uma palavra que o Espírito Santo me direcionou, que está lá em Marcos. Quem está com a sua Bíblia aí já pega, para você ler juntamente comigo. Marcos, capítulo 9, do 2 ao 10, que fala sobre Jesus, Moisés e Elias. Olha o que diz essa palavra. Diz assim: 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, que bom é estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu e dela veio uma voz que disse: Esse é meu filho querido, escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Eles obedeceram a ordem, mas discutiram entre si o que queria dizer essa ressurreição. Que palavra, né? Poderosa. Uma coisa assim que eu já tinha lido essa palavra, e eu fiquei pensando, mas como assim Jesus subiu ao monte? Do nada, conversando com Elias e Moisés, e o corpo de Jesus mudar, né? Ele fica com uma aparência mudada. E depois os dois somem e ele fala: não conte pra ninguém o que aconteceu isso. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito diante de Deus, né? Quando Jesus morreu na cruz, ele estava em o quê? Um corpo de carne. Então foi açoitado, né? Machucaram ele, pregaram ele na cruz. Então ele sentiu todas as dores, né? Prego entrando, tudo. Da carne dele saía sangue e água, de tão, né, tenso que foi as dores de Jesus. E daí, né, depois ele foi lá, colocaram Jesus lá, fecharam a tumba. No domingo cedo foram lá, não estava mais lá. Só que quando a Maria Madalena viu Jesus, ela já viu Jesus, mas de uma outra aparência, não de carne, mas em corpo de glória já, né? E ela já estava em corpo de ele, ela viu ele, ela sabia que era ele, né? Mas não estava em carne, estava em um corpo mudado, corpo de glória, né? Então, depois da ressurreição de Jesus, a Bíblia fala que ele apareceu de várias formas, né? Para mostrar que realmente estava entre eles. E Jesus ficou 40 dias aqui. Olha o que diz a palavra em Atos capítulo 9. Né? Depois, Atos capítulo 1, versículo 9 e 10. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então todos estavam ali e viu Jesus ser levado para o céu. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia. Então eles viram, né, aquela nuvem se levando ele, né? E eu achei bem interessante, né? Porque a nossa maior referência é o que? Jesus. Como que Deus poderia provar que a gente ia ter vida após a morte, né?
Como que Deus conseguiu provar? Através de Jesus, que a palavra fala. Que a nossa fé agora tem que ser em Jesus. Que tudo aquilo que aconteceu com ele vai acontecer com nós. Então, quando Jesus, ele morre e ressuscita em corpo de glória, né? Ele fica 40 dias aqui, depois ele é levado aos céus, para já ficar à direita, né? De Deus, e o nome dele ser o nome mais poderoso, que cura, que liberta, que transforma. O nome de Jesus tem poder, né? Por tudo que ele fez por nós na cruz. E aconteceu, né, com Jesus a mesma coisa que aconteceu com Moisés e Elias no monte, né? Primeiro, você fala como que Jesus vai conversar com Elias e Moisés, sendo que ele já tinha sido levado ao céu, já tinha morrido, né? Eles voltam, a nuvem pega eles e leva de volta, e daí eles vê somente Jesus. Então, o que essa palavra, né, eu entendi a revelação do Espírito Santo. Nós quando a gente morrer, a gente já vai para o céu em corpo de glória, né? Porque tudo que aconteceu com Jesus, se a gente crê no Filho de Deus, que é Jesus, vai acontecer conosco, né? Jesus, ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, né? Ele só não subiu porque ainda tinha que provar algumas coisas e tal. Mas nós, né, se morremos em fé, né, guardamos a fé, né, somos fiel até o fim, a gente morrer, a gente já vai subir para a glória, encontrar com Deus e Jesus, a Abraão, Isaac e Jacó. Porque eu creio, a partir dessa palavra aqui, que todos já estão lá, né, no céu. Então, todo mundo que morre já sobe, né? Com essa palavra não tem como você não entender, né? Sendo que Jesus foi levado numa nuvem que cobriu ele e não puderam vê-lo mais. E em Atos, em Marcos, que eu acabei de ler, Marcos 9, versículo 7, diz assim: logo depois, uma nuvem o cobriu e dele veio uma voz que disse: esse é meu filho querido, escuta o que ele diz. E os discípulos olharam em volta e só viu somente Jesus com eles. Então, ele diz e Moisés sumiu. Aí você fala, mas qual que é o propósito, né, de tipo isso ter acontecido? Para essa revelação, né, de que a gente vai morrer e já subir em corpo de glória, né, e se encontrar com Jesus e os demais que já estão lá, né, para a glória de Deus. Palavra poderosa, né? Eu espero que você tenha entendido essa palavra de hoje, né? Um pouco assim, eu sempre ouvi algumas coisas de tipo, não é agora, todo mundo vai subir junto, umas coisas assim, vai ser levado. Mas depois dessa revelação que Deus mostrou nessa palavra, ele mostra que a gente já vai. Então, se a gente crê no Filho, a gente entende que Jesus ressuscitou, foi visto em corpo de glória e depois já subiu, por que não vai subir? A gente já vai subir. Então, a partir do momento que a gente partir dessa vida aqui que é passageira, a gente cumpriu nosso propósito, encerrou, a gente vai subir para a glória de Deus. Amém? Quero orar por você, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra poderosa. E que nós possamos, Senhor, com essa palavra, entender a vinda de Jesus e crer. Porque se a gente crê em Jesus, a gente crê nessa palavra. Que nós subiremos logo após a nossa morte em corpo de glória. Pai, obrigado, Senhor, que o Senhor nos proteja, nos guarda, nos livre de todo mal, nos dá discernimento da Tua palavra, que a gente possa se aprofundar cada dia mais e ser sacerdotes, estar firme em fé, em nome de Jesus. Amém. Que
Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.